Hoje a gente vai fazer mais um HGA Cast e hoje a conversa é sobre asma. Eu trouxe a doutora Mônica Cecília, que é médica aqui do nosso hospital e que tem uma experiência grande em relação aos pacientes com asma, para a gente divulgar e incentivar um diagnóstico mais precoce, para as pessoas terem noção do que é a asma. Às vezes as crianças ficam com tosse, acham que é uma tosse alérgica, esse é o termo que as pessoas usam, e na verdade a gente precisa fazer um diagnóstico mais correto. Então hoje a gente está aqui para incentivar as pessoas a procurarem os alergistas, os pneumologistas, para tentarem fazer um diagnóstico mais correto dessa patologia tão importante. Bom dia, Mônica, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Ana Beatriz, bom dia. Prazer estar aqui, conversar um pouquinho sobre asma, que no meu ambulatório que eu faço aqui no Guilherme Álvaro é a doença acho que mais prevalente mesmo, né? Eu atendo crianças de 0 a 18 anos e é uma doença realmente que é muito frequente. Me fala a respeito do ambulatório, como é que é, Mônica? O que você atende, de que forma você atende? Então, o ambulatório aqui ele é referenciado, né? Geralmente o ambulatório vem crianças de outras unidades, né? Com suspeita de doenças alérgicas em geral, né? A gente atende bastante quadros de asma, quadros de rinite alérgica, dermatite atópica, urticária, são os casos mais comuns. E são casos que geralmente na unidade básica não foi dado conta do tratamento ou investigação diagnóstica e é encaminhado para o nosso ambulatório. Então, o pediatra já atendeu, ficou na dúvida se seria realmente uma asma, ele encaminha para você para fazer um diagnóstico, né? Justamente. É importante demais essa situação, né? Porque às vezes a criança retarda o diagnóstico e com isso retarda o tratamento, né, Mônica? Sim, sem dúvida, porque assim, no último GINA, que é um consenso que tem sobre asma, antes a gente falava assim, é um bebê chiador, um lactente que chia, mas hoje em dia esse termo está caindo em desuso. Os consensos têm falado cada vez mais para a gente classificar mais cedo a asma. Então, assim, se a criança tiver alguns critérios, mesmo que ela seja menor de 5 anos, a gente já pode classificar como asma e dar um tratamento tal, né? Dar um tratamento que seja para essa patologia. Então, quais são os critérios para a gente saber se já é asma? Então, nos últimos 12 meses, a criança tem que ter tido um quadro de sibilância, de tosse seca persistente, por mais de 2 vezes, com duração de mais de 24 horas. Essa sibilância pode ser a tosse também, pode ser, né? A tosse seca, isso, certo. Tá. Esse diagnóstico de preferência é feito por um médico, ou se a mãe tem uma história muito convincente, né? E também, se a pessoa tem uma história familiar de asma, a suspeita é muito grande. E preenchendo esses critérios, já dá para falar que a criança é uma criança asmática e introduzir o tratamento adequado para a prevenção. Que realmente a asma, o maior problema dela é que é uma doença totalmente prevenível, tratável. O problema ainda há preconceito com o tratamento, em relação às bombinhas, e ainda há aquele conceito de tratar só durante a crise. E, na verdade, as crises de asma são só a pontinha do iceberg. A criança tem uma doença inflamatória crônica pulmonar, que leva a chiado, leva a inflamação, leva a tosse seca persistente, dor no peito. E aí esse tratamento geralmente tem que ser feito com as bombinhas, que são os corticoides inalatórios. Então, vamos pegar esse gancho, vamos falar um pouquinho sobre as bombinhas, porque existe ainda um preconceito muito grande. Já melhorou muito, né, Mônica? Melhorou bastante. Eu também faço a especialidade, você sabe, e eu acho que já melhorou bastante. Melhorou muito. Mas ainda temos pessoas que não querem usar, mais por falta de conhecimento, né? Assim, bombinhas é muito genérico, né? O que tem dentro da bombinha, né? Exato. Então, a bombinha geralmente é feita por corticoides, que são inalatórios, eles vão ser inalados pela criança, vai chegar até o pulmão e vai tratar a causa da asma, que é a inflamação brônquica crônica. Então, tratando a causa, mais difícil vai ser de ter o sintoma. O que é ruim? É a criança usar a bombinha de alívio, que é os broncodilatadores de curta duração, vulgo Aerolim, né? E aí a pessoa acha que, estou chiando, estou com tosse seca, vou usar Aerolim. E vai usando, e vai usando. E isso já tem trabalho mostrando que esse tipo de uso abusivo do broncodilatador só para aliviar o sintoma são os quadros mais graves de asma, que a inflamação vai ficando cada vez pior e não é tratada a causa base. Esse é o pior problema, né? Esse é o pior problema. Acontece muito frequentemente, antigamente, acontecia quando os adultos usavam, né? Isso. As mães têm um pouco de medo de usar essa medicação assim, então elas têm um pouco mais de receio e vão mais devagar com a medicação, com o abuso da medicação. Exatamente. Mas os adultos abusam muito. Abusam muito, né? abusam muito. Então, porque só o broncodilatador não resolve, né? Não, só trata uma
um sintoma e não trata realmente a causa, que é a inflamação brônquica. E é muito pior a gente ficar tendo que dar corticoide oral, por exemplo, os prednisolona, prednisolona, corticoide oral em geral, de resgate, do que dar um corticoide inalado. O corticoide inalado, que são as bombinhas, eles vão chegar direto ao ponto, que é a inflamação brônquica, né? Esses corticoides sistêmicos, eles vão ter vários efeitos colaterais. Às vezes a mãe tem medo da bombinha, mas não tem medo desse xaropinho, que não é um xaropinho, é um corticoide, que pode levar a pressão alta, obesidade, síndrome de Cushing, várias doenças que vão levar a um prognóstico ruim. Problemas ósseos, cardiovasculares, baixa imunidade. Então, é muito mais fidedigno, muito mais certo usar a bombinha de corticoide, no sentido de prevenção, do que qualquer crise que a criança tenha e ficar dando xarope, que nem eles falam de corticoide. Então, não precisa ter medo da medicação, tem que ter medo da doença, ou não é nem medo, né? É respeito pela doença e tratar a doença, porque ela não tem cura, mas ela tem tratamento muito bom, né? Exatamente. A asma, hoje em dia, a gente fala que ela tem controle. A pessoa com asma pode ter uma vida totalmente normal. Tem muitos atletas, até que eu comento, que têm asma e são atletas de alta performance e usam seus corticoides inalados, seus bronquidilatadores de longa duração e tem uma vida totalmente normal. O que não pode é a pessoa não fazer o tratamento, não aderir ao tratamento e ter uma vida totalmente prejudicada, com um prognóstico pior. Vai ser um adulto que vai estar sempre cansado, vai ser um adulto que pode evoluir para uma doença pulmonar crônica. Sim. Então, o foco mesmo é tratar na prevenção. E qual é a frequência da asma aqui no Brasil? Quantas pessoas têm asma? Olha, cerca de 20 milhões de pessoas têm asma, tá? É muito, né? É muita gente. É muita gente que tem asma. E as crianças com asma, aqui na América Latina, o Brasil é o segundo país da América Latina que tem mais criança com asma. E o quinto país da América Latina que tem mais adulto com asma. Uma coisa interessante é que a asma nas crianças, ela é mais frequente nos meninos. Né? E conforme vai caminhando para a vida adulta, esse quadro se inverte, é mais comum nas mulheres. Existem vários fatores predisponentes, mas o fator hereditário é super importante. E hoje em dia, com o meio que a gente vive de poluição, de mudanças climáticas, isso daí tem agravado esses pacientes que já têm a propensão a ter um quadro asmático. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas como que é a relação entre asma, rinite e refluxo. São 3 patologias diferentes, mas que elas se interpõem. Né? Você pode explicar um pouquinho para as pessoas? Sim. Existe uma teoria que o nosso sistema respiratório começa aqui no nariz e vai terminar lá nos brônquios. Então, é um conceito chamado de via aérea única. Tá? Então, a grosso modo, se a gente tiver com uma inflamação nasal, os nossos brônquios também têm uma propensão a ter essa inflamação também nos alvéolos, bronquíolos e tudo mais. Eu costumo dizer que o vírus, quando está aqui, ele também está lá. Também está lá. A gente fala vírus, é rinite só, mas assim, está em todo o sistema respiratório. Né? Não tem como ele ficar só naquela partezinha superior, né? Justamente. Tanto é que os pacientes que têm rinite alérgica, 40% deles acabam desenvolvendo asma. E o contrário também é verdade. Pacientes que são asmáticos, 30%, 90% podem ter rinite alérgica. Então, um está muito ligado ao outro. Se a gente, por outro lado, a gente tratar só a asma sem tratar a rinite, a gente não vai ver uma boa resposta. E outra coisa importante com relação ao refluxo, que as pessoas que têm asma têm mais propensão a ter refluxo. E às vezes uma asma que está difícil o controle, está tratando tudo direitinho e não está melhorando. A gente tem que pensar em refluxo, que pode ser um agravante da asma. Explica por que pode acontecer isso, Mônica. Com relação ao refluxo? É refluxo, isso. Acho que é interessante saber por que, que a asma, por que, que a rinite, não tanto a rinite, mas mais a asma pode desencadear ou estar junto com o refluxo. Acho que é interessante as pessoas saberem. Sim. Então, assim, em relação ao refluxo, ele vai agravar a asma, por quê? Sobe um conteúdo ácido pro esôfago, esse conteúdo pode chegar até a via respiratória e desencadear um broncoespasmo. Isso. E mesmo os refluxos que não são ácidos, que são os alcalinos, também fazem via vagal um estímulo para a broncoconstrição. Então, não só pelo refluxo em si, pela aspiração que a gente tem esse refluxo, mas também pelo reflexo vagal. E pela tosse também, né? A tosse também desencadeia, né? Desencadeia. Se tudo tosse, você faz uma pressão negativa, você acaba dando mais refluxo. Dando refluxo, né? E as infecções virais? As infecções virais podem desencadear um processo de broncoespasmo? Porque tem uma criança que tem uma virose e passa reto, 2 dias não tem mais nada. E a outra tem
tem vários sintomas, né? Certo, sim. Isso acho que seria interessante a gente comentar. Tá. Assim, as infecções virais são os principais desencadeantes de asma, principalmente na pediatria, tá? A criança já tem uma predisposição a ter um brônquio inflamado, um brônquio prejudicado por causa da inflamação, da alergia mesmo, né? E o vírus vai só agravar essa inflamação que já está presente. Vão ser produzidas bastante substâncias que vão gerar mais inflamação. Essa inflamação provocada pelos vírus vai gerar um broncoespasmo, que a gente fala, um fechamento das vias aéreas e o sibilo, e uma produção maior de muco. Então, o principal gatilho em criança são as infecções virais. Tanto é que quando começa a frequentar a creche, escolinha, que a criança tem mais contato com os vírus, é quando ela vai ter mais crise de asma, se ela for uma criança realmente predisposta. E os principais vírus são os vírus inicial respiratório, rinovírus, são os que mais desencadeiam essas crises mais sérias. É importante as mães saberem, quando as crianças entram na escola, né? Elas, às vezes, têm uma fala assim, é assim mesmo, ela vai tossir, ela vai chiar, e elas meio que se conformam com a situação. Sim. A gente não pode se conformar, a gente tem que explicar que isso daí está fazendo mal para a criança, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que isso é importante a gente recomendar que procure o especialista para poder tratar adequadamente, né? Justamente, não é só assim, a criança está indo para a escola, está sempre tendo tosse, sempre inchado, é isso aí. Não, alguma coisa pode ter por trás. Nem toda criança, né, vai ter uma crise de asma porque está indo para a escola, né? Então, tem que ter realmente uma investigação, se ela tem uma predisposição genética a isso, ver realmente se ela está sibilando, está tendo algum sintoma. Então, começa sempre com coriza, com espirro, e muitas vezes não tem o chiado. Não. E aí elas, como não tem o chiado, elas falam que não é asma. Não, mas isso não é asma, nem bronquite. Exatamente. Porque não está chiando, né? Mas uma tosse persistente, seca persistente, é um sintoma de crise de asma, sim, principalmente em criança, né? Então tem que valorizar essa tosse que não passa, tosse que eles falam que é alérgica, mas não existe tosse alérgica. Na verdade, essa tosse é uma tosse que é da inflamação do pulmão mesmo, que está ali presente, dando esses sintomas. E a respeito do tabagismo e da obesidade, a gente sabe que tem fatores que desencadeiam esses processos. Certo. Você podia falar sobre os fatores que desencadeiam esse processo alérgico? Acho que é interessante a gente... O tabagismo, assim, é uma coisa assim, que é gritante, né? Mães que fumaram durante a gravidez, as criancinhas que vão nascer dessas mães, elas nascem com o pulmão menor, eles não estão nem um desenvolvimento pulmonar pleno, e já nascem com o pulmão inflamado. Então vai ter muito mais chance de ter um quadro de sibilância recorrente, de asma, só pelo fato de ter tido esse contato com a fumaça de cigarro via placentária. Depois que a criança nasce, o cigarro também ele é um irritante da mucosa respiratória. Então, por onde a fumaça passa, ele está inflamando o trato respiratório, nariz, brônquios. E uma criança que a gente trata direitinho, com os corticóides inalatórios, com tratamento, enfim, tem que ser feito. Se não há uma adesão da família de largar o cigarro, não é só assim, eu fumo na varanda, mas a fumaça entra para casa. Eu fumo lá embaixo, mas o cabelo está tirando a cigarro, a roupa está tirando a cigarro. Então tem que ter uma conscientização muito grande. Não adianta a gente fazer um tratamento adequado e, por outro lado, não ter essa adesão em casa com relação ao tabagismo. Uma outra coisa também que é importante, que você falou, é da obesidade. Crianças obesas, adultos obesos, têm muito mais chance de ter um quadro de asma. A própria gordura, ela vai restringir a caixa torácica e a criança não vai conseguir fazer uma expansão adequada pela própria pressão na caixa torácica mesmo. E é um paciente que tem mais inflamação ainda. A inflamação da obesidade e a inflamação do quadro respiratório. Então, assim, é fundamental tratar também a obesidade, seja em adulto, em criança, para ter um retorno, um controle melhor da asma. Tanto é que a asma causada por cigarro e causada pela obesidade, a gente fala que é uma asma não alérgica, uma asma não eosinofílica. E o tratamento dela é muito mais complicado, a resposta ao tratamento convencional é muito mais difícil. Então, precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência de perder peso e a consciência de largar o cigarro em volta da criança. E também existem outros fatores, né? Você podia falar a respeito dos outros fatores que desencadeiam também a asma, a rinite, né? Então, elas andam juntas as duas, né? Então, os fatores assim, ambientais são os principais, né? Então, um ambiente que seja úmido, um ambiente com poeira, um ambiente com ácaro, vai ser um ambiente propício para ser um gatilho das infecções respiratórias, né? Então, é fundamental ter um controle ambiental adequado. Então,
tem uma casa de quem tem asma, não pode ter tapete, não pode ter cortina, uma higiene frequente, passar pano úmido no chão, com água, com álcool, o aspirador de pó, evitar varrer com pó em suspensão muitas horas, trocar roupa de cama com frequência, colocar uma capa antiácaro no colchão, no travesseiro, vai ajudar bastante. E lembrar que o travesseiro, um exemplo, depois de 1 ano de uso, metade do peso dele é de ácaro. Então é uma coisa que tem que ser trocada com frequência também, principalmente pelos asmáticos. Olha só, acho que vale a pena repetir isso, Mônica. Para as pessoas fixarem então, bem, assim, né? A gente fala que o colchão e o travesseiro são depósitos de ácaro. Por quê? Conforme a gente deita no colchão, no travesseiro, a gente vai soltando a pele e a comidinha para o ácaro, ele vai se proliferando ali. Então, o travesseiro com muito tempo de uso, o peso dele, uma grande parte desse peso do travesseiro mais antigo é de ácaro mesmo. Então, ele tem que ser trocado pelo menos a cada 6 meses, 1 ano no máximo, porque realmente deposita ácaro aí. A criança dorme ali naquele travesseiro e está inalando o gatilho para ter crises respiratórias. E não, o cobertor também, né? Cobertor também, importante, né? Utilizar o edredom. E até produtos de limpeza mesmo, com cheiro muito forte, também são gatilho para entrar em uma crise de rinite, uma crise de asma, um cheiro de tinta, um cheiro de algum produto de limpeza mais forte. Então, é tudo com muito cuidado na casa de quem tem essas alergias, que é um gatilho muito fácil. E o clima, Mônica, o que você fala? Nós estamos no clima, né? Nós estamos no clima, os consultórios estão cheios, os ambulatórios estão cheios. Então, esse clima mais frio, a gente fica mais em ambientes fechados. É mais propício a circulação de vírus nesses ambientes, a troca desses vírus com as pessoas, levando a ser um gatilho do quadro asmático. Essas mudanças bruscas de temperatura que acontecem, antes da mudança acontecer de fato, os ácaros já estão em suspensão antes disso, já estão dando sinal que o clima vai mudar. E isso, para quem tem um quadro de rinite, de asma, é até engraçado. Fala assim, eu já sei que o clima vai mudar porque eu piorei da minha rinite, piorei da minha asma. Aí passa um dia, o clima realmente mudou. Então, essa variação da temperatura, da atmosfera, é um gatilho importante para os asmáticos, mudanças bruscas de temperatura. E o que você acha, Mônica? Vamos ver se você tem a mesma opinião que eu. Porque acontece, às vezes está frio e os adolescentes, você sabe, eles querem ir de short, de camiseta, né? Não querem colocar casaco. Qual é a orientação que você dá para os pais para essa situação? Acho que é uma situação bem complicada, né? É complicado. Assim, tem que ter, a pessoa se está fria, tem que se agasalhar, né? A gente fala, né? Se ficar exposta a essa temperatura muito baixa, realmente o corpo acaba esfriando também, os batimentos ciliares que estão dentro do nosso organismo, do trato respiratório, são prejudicados, junta mais secreção, mais muco, o corpo vai tentar se esquentar, né? Então tem que ter um bom senso, clima frio tem que se vestir de acordo com o clima frio mesmo. Exato. Qual a sua opinião sobre isso? Não, eu acho exatamente isso, e às vezes a gente vê a criança está em crise e vai no consultório com crise, né? E aí a gente fala para pôr roupa, eles parecem que é uma coisa do outro mundo pôr roupa, mas está frio. E não pode realmente. Então, o frio desencadeia o processo, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa visão. Exatamente. E as crianças, eles não gostam de pôr roupa, né? Mas não é porque não gosta de pôr roupa que não tem que pôr roupa quando está frio, né? Então, acho que é necessário ter essa conscientização, né? Com certeza. E em relação à vacina, Mônica, o que você podia falar? Isso é uma coisa bem importante, né? Eu gosto de falar bastante sobre isso. Bom, assim, a gente sabe que o pulmão de quem tem um quadro de asma é um pulmão mais delicado, mais inflamado, qualquer coisa que passe por ali vai ser um gatilho para ele ter crise. E as infecções virais, que a gente comentou agora há pouco, são importantíssimas. Não existe vacina para todos os vírus respiratórios, mas aqueles vírus que existem vacinas são fundamentais, a criança está com a cobertura correta. Então, é fundamental a criança tomar vacina de gripe todo ano, tá? Mas eu fico resfriado. Tudo bem, a vacina da gripe não protege contra resfriado, protege contra a influenza, uma gripe muito forte, um vírus muito forte, que pode levar a broncopneumonia, a uma exacerbação importante do quadro asmático. Então, essa vacina é obrigatória. Uma vez por ano. Você deixar bem claro aqui, porque você está fazendo a vacina para influenza, você não vai evitar todos os vírus, justamente, porque nós temos inúmeros vírus. E aí a gente está evitando um específico. Justamente. Que é o mais grave. E é o mais grave, né? Que pode levar até óbito. Pessoas que têm asma, pegam influenza, tem casos de óbito pela doença mesmo. Não é uma coisa à toa, né? Não é que está protegendo contra um resfriado, é contra uma gripe, um vírus muito agressivo para quem tem quadro respiratório. Outro vírus importante, que agora a gente está tendo já a possibilidade de vacinar, é o vírus sincicial respiratório.
É o vírus que mais ataca as crianças abaixo de 2 anos, que dão crises importantes de sibilância, com quadros de levar em UTI, de quadros de intubação. Hoje em dia, o vírus inicial já está começando a ser tratado, prevenido, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, as grávidas já podem tomar essa vacina para prevenir que a criança, quando nasça, já tenha uma certa quantidade de anticorpos contra o vírus incisional. E mesmo a criança, após o nascimento, pode tomar também anticorpos contra esses vírus. É um tratamento que acho que daqui a uns anos a gente vai ver uma revolução sobre isso. Vão esvaziar realmente as enfermarias por conta dessa vacina, eu acho. É verdade, você tem razão, você está falando agora, eu já tenho 40 anos de profissão, né? E você deve lembrar também, Mônica, quando tinha o hemófilo, não tinha vacina para hemófilo, era uma quantidade imensa de crianças com hemófilo. E eram crianças que ficavam graves também. A partir da vacina, e há sempre, em todas as vacinas, uma modificação no curso da doença, na gravidade da doença e na incidência da doença. Então, acho que é importante a gente deixar bem remarcado a importância de vacinação, de continuar vacinando nossas crianças. Com certeza. A gente não pode deixar de vacinar nossas crianças. Justamente. Né? E uma outra vacina super importante também é do pneumococcus, né? Que é dado pelo SUS, né? A criança toma no primeiro ano de vida, previne também com a doença pneumocócica invasiva, no caso dos nossos pacientes respiratórios, um quadro de asma grave, um quadro de pneumonia, uma broncopneumonia muito grave. Então, também é uma vacina que o SUS oferece. A vacina atual do SUS é a Pneumo 10, que está um pouquinho defasada. Mas, em breve, essa vacina vai ter um upgrade e vai ter uma proteção a outros tipos de pneumovírus, de pneumococos, que podem levar ao quadro de pneumonia invasiva. Então, essas vacinas seriam as principais. E não esquecer do Covid, que ainda existe Covid por aí. Sem dúvida. Então, é importante vacinar também contra o Covid. O Covid numa criança com asma é muito grave também. Em relação ao esporte, Mônica, o que você podia falar sobre isso? Então, olha, o esporte eu acho que faz parte do tratamento da asma, sabe? O esporte vai ajudar a parte de ventilação respiratória, vai fortalecer caixa torácica, os músculos do tórax, para quando tiver uma crise mais forte, a pessoa ter como se defender, vai aumentar, vai condicionar melhor a parte cardiovascular, também para uma crise, o coração bombeando melhor, vai levar mais oxigênio. Ele funciona com a musculação, né? Uma musculação para o sistema respiratório cardiovascular, justamente, né? E fora assim, os pacientes não podem ser obesos com asma, também vai ajudar na perda de peso, na socialização, que eu acho que é importante. Tem criança que fala assim, eu não gosto de fazer esporte, tal, porque eu tenho asma, fico cansado. É o contrário, a gente tem que tratar a asma para fazer esporte, que isso vai prevenir um quadro mais grave no futuro. E você sabe que é interessante que, assim, eu tenho pacientes no consultório que a gente tratava, quando chega na primeira consulta, fala, o menino, geralmente 9, 10 anos, você gosta de futebol? Eu gosto, tá. Onde você joga? Eu jogo no gol. Então, ele adora o futebol, mas ele joga no gol. Fica mais paradinho ali. Porque ali o paradinho, ele fica parado, ele não tem que correr. E aí, quando volta depois do tratamento, você vê, e agora? Onde você está jogando? Agora eu sou atacante. É assim mesmo. A gente vê muito isso frequentemente, né? Você vê que a criança percebe, o organismo dela, ela já se defende, ficando no gol. E depois que ela percebe que ela tem condições de correr, de fazer mais atividade, ela já muda, né? Isso eu acho muito gratificante ver, porque você muda a qualidade de vida da criança. Com certeza. Né? E uma coisa que fala assim, é só natação que é bom para asma. Não, qualquer esporte aeróbico é bom para asma. Quem você falou, futebol, judô, karatê, alguma coisa, jogar tênis, qualquer esporte aeróbico é bom. A natação é um esporte bom também. Só o único cuidado que tem que ter é com a qualidade do ar da piscina, né? Muitas crianças que têm uma rinite muito forte não toleram o cloro da piscina. Então, a gente faz um combinado. A gente tenta arrumar uma piscina que não tenha tanto cloro, com salinização, com ozônio, e tenta ver se a criança consegue tolerar o quadro da rinite. Muitos conseguem, né? E o que eu recomendo é assim, saiu da natação, pega aquele sorinho no nariz, dá uma lavadinha, assoa bem o nariz depois da natação. Muitos conseguem fazer natação normalmente, mesmo com rinite. Sim, é só ajustar o tipo de tratamento da água da piscina. Se ajustar, né, na situação. Se ajustar na situação de cada um. Mônica, nós estamos chegando aqui agora ao fim do nosso HGA-Cast. O que você dá de informação assim que não pode esquecer
para as mães que estão com essas crianças e para os adultos também, porque o adulto tem asma, também né? Tem asma. Assim, nunca. Por favor, você... dê uma, assim, uma informação que fique na cabeça, que não seja para esquecer. Tá. Então, assim, nunca você subvalorizar seu sintoma. Se você está tendo uma tosse persistente, está ficando cansado de um esforço físico mínimo, tem dor no peito, tem que investigar, procurar um pneumo, um alergo, um clínico geral, para realmente ver se você tem esse sintoma. Entendo o sintoma, você tratar, aderir ao tratamento que o seu médico vai propor. E é importante essa adesão, não adianta a gente passar o remédio e a pessoa não aderir. E lembrar que, assim, a asma hoje em dia é totalmente prevenível. Ainda morre muita gente de asma. 6 pessoas por dia, quase, no Brasil morrem por asma. É muito, né? É muita coisa. E é uma doença totalmente prevenível. O acesso hoje em dia está muito mais fácil às medicações preventivas. E eu acho que a gente tem que, assim, teve a suspeita, passou no clínico, foi estabelecido um tratamento, aderir a isso, para ter uma melhor qualidade de vida. A pessoa que tem asma tem que ter uma vida normal, correr, brincar, trabalhar, e não ficar restrita porque, estou cansado. Então, aderir ao tratamento. Uma doença que tem um bom controle, se fizer o tratamento certinho. É interessante isso que você falou da dor no peito, né? Porque eu já tive pacientes no consultório que chegavam falando que estavam com dor no peito e mais nenhum sintoma aparente. A mãe, pelo menos, não percebia nenhum outro sintoma. E essa dor no peito, elas relacionam geralmente com problemas cardíacos, né? E, na verdade, não é. É uma criança que estava com asma e que precisava ser tratada e que melhorou 100% com o tratamento. Então, isso é importante, né? Essa percepção corporal. Sim, né? Sem dúvida. E também ensinar a criança a ter essa percepção, que muitos deles não têm. Não tem, né? Então, assim, nós estamos chegando ao fim do nosso programa do HGAcast. Se tiver alguma pergunta, vocês podem enviar aqui para o hospital. A gente vai, na medida do possível, respondê-las. Esperamos ter ajudado bastante em qualidade de informação, qualidade de informação mesmo válida, né? Porque hoje em dia a gente escuta tanta gente falando de tudo, né? É verdade. Então a gente está procurando fazer informação de qualidade para vocês. Tá certo. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada.